Vê lá se está a sair som agora. Tá? Alô, Tá? escuto. Pronto, ok. 1, 2, Vai. 3, escuto. Tá. Prosseguindo. Bom, Iris Alva Moita, Arqueologia, Praça da Figueira. Eu não vou praticamente falar dos trabalhos, dos últimos trabalhos, de 1999-2001, por ocasião da construção do parque de estacionamento, e começava por... Não, é só preciso assim. tentar passar o slide, que é um feito. É um parto. Que é um feito. E antes da doutora Iris Alva, a Praça da Figueira. Bom, eu passei lá 2 anos que pareciam 30, e portanto a Praça da Figueira diz muito, e a Praça da Figueira é um caso um bocadinho singular no urbanismo lisboeta, e passo a explicar porquê. Já há muitos anos, não há tantos anos assim, eu estava em visita à cidade de Sevilha, e na cidade de Sevilha há uma praça muito grande, magnífica, que é conhecida pelos sevilhanos por Las Setas. Uma praça muito grande, com um monumento moderno no meio e com umas ruínas romanas absolutamente fantásticas por baixo. E Las Setas é uma espécie de gêmea da Praça da Figueira, ou seja, quando nós estamos em Las Setas, nós olhamos para o edificado que nos rodeia, que é um edificado do século XVIII, século XIX, e, com o perdão dos amantes de Sevilha, mas aquilo é muito feio. E é muito feio por uma razão muito simples, aquela praça nunca foi suposta ser praça. Aquilo, por simplesmente, quando os franceses se instalaram em Sevilha, eles demoliram quarteirões inteiros da cidade para instalar o seu quartel. Bom, enfim, os franceses lá estiveram, lá se foram embora e ficou um buraco no meio do casco histórico antigo de Sevilha, e ainda hoje está a ser resolvido. A Praça da Figueira ainda hoje anda a ser resolvida, bem ou mal, porque a seguir ao terremoto de 1755, como muitos de vós sabem, aqui em casa, o Hospital Real de Todos os Santos era para ficar no sítio onde estava desde a sua fundação, em 1492, no sítio onde é hoje a Praça da Figueira. Todavia, o Hospital Real de Todos os Santos, que foi um edifício amaldiçoado, com um grande incêndio no início do século XVII, com um grande incêndio em 1750, sofreu um grande terremoto e novamente incêndios em 1755. O edifício esteve sempre em obras, e esteve sempre em obras porque teve uma história de facto azarada, ao mesmo tempo que esteve em obras porque também foi sempre um alvo principal por parte do poder régio para manifestar o seu, portanto, a sua munificência, o seu everestismo, que é uma palavra de origem grega, que eu não gosto tanto. E, portanto, o Hospital Real, a seguir ao terremoto de 1755 e no quadro dos planos da cidade, era para ficar. Todavia, a expulsão dos jesuítas disponibilizou um espaço gigantesco, o Colégio de Santo Antão Novo, ficou vazio, e o Marquês de Pombal determinou a sua transferência do Rossio para Santo Antão o Novo. Em 1773 dá-se a mudança está descrita documentalmente e é deliciosa porque veio o povo com liteiras, vieram os nobres com as suas carruagens, vieram as carroças que noutros dias transportariam bens alimentares, transportar os doentes e os bens de cá de baixo do Rossio, do Hospital Real, lá para cima para o antigo colégio de Santo Antão Novo. E já agora, como referência, esta transferência está concluída em 1775. Em 1775, o Marquês de Pombal determina a venda do hospital, ou melhor, a venda dos terrenos e, pior para nós arqueólogos, a venda da pedra do hospital às carradas para ser utilizada na reconstrução.
E, portanto, a Praça da Figueira, um bocadinho como Las Setas em Sevilha, é uma praça que nasce por antinomia. Ela nunca foi pensada como praça, ela surge de repente como praça. Bom, logo entre 1775 e 1780, o próprio Marquês de Pombal, em 1775, determina que no espaço, no terreiro formado pelas demolições, se deve instalar um mercado de ervas e legumes, e o mercado é construído e vai funcionar ao longo dos finais do século XVIII e do século XIX, e aqui vemos o aspecto do mercado em 1792. Este mercado, com alguns melhoramentos introduzidos no século XIX, vai continuar a cumprir a mesma função e vai sofrer uma profunda reformulação numa nova linguagem arquitetónica, da qual todos já ouvimos falar, uma linguagem de arquitetura do ferro, e vai ser inaugurado pela Rainha Dona Amélia em 1885. E, portanto, temos aqui, de um ponto de vista arqueológico, a expectativa de encontrar vestígios do mercado pombalino, do mercado pombalino reformado no século XIX e do próprio mercado da arquitetura do ferro. Ora, este pequenino trecho é apenas para nos situar na ação, é dos poucos testemunhos vivos que nós temos do mercado da Praça da Figueira a funcionar enquanto mercado. E para também, de alguma maneira, aqui evocar a profunda ligação que este mercado tinha depois com a zona histórica antiga da cidade de Lisboa. Todavia, em 1949, pouco depois do filme, vai ser determinada a sua demolição. Vai ser determinada a sua demolição na medida em que se vão transferir os mercados para zonas mais periféricas da cidade. Originalmente ele era periférico, de algo quase periférico, para zonas mais periféricas. Isso determinou a sua sentença de morte e a sua demolição, que se inicia em 1949. E, portanto, a Praça da Figueira, na década de 50, tinha este aspecto, um terreiro gigantesco, vazio, entretanto aproveitado já na década de 50 para parqueamento automóvel e para muitas ideias, mas muito pouca ação sobre o que fazer com este espaço, entretanto gerado na cidade de novo. E vemos aqui uma das ideias de um novo visual moderno da década de 50 da Praça da Figueira, nunca concretizado, e em 1953 dá-se o primeiro achado propriamente arqueológico. Numa loja até há pouco tempo existente, num estabelecimento comercial chamado Irmãos Unidos, que foi inicialmente um restaurante e depois seguiu a via de Tasca. Eu ainda cheguei a usufruir do estabelecimento, mas quando se estavam a dar as obras dos Irmãos Unidos, apareceram vestígios da escadaria que dava acesso à igreja de Todos os Santos, portanto, que era uma das igrejas principais da Lisboa manuelina e era uma das igrejas principais da Lisboa moderna. Esse trabalho, e como se pode ver aqui nos recortes que são do Gabinete de Estudos Óleo e Cipenense, eu queria agradecer aqui publicamente à doutora Ana Cristina Leite ter-me feito o enorme favor de nos ceder para esta apresentação. O aparecimento destes degraus foi alvo de interesse da imprensa. Lisboa
Lisboa, digamos que é um polo de atração muito grande para tudo, inclusive para a arqueologia e sobretudo para a imprensa. Desculpem a interjeição, vão existir várias, mas quer dizer, pode aparecer uma coisa fabulosa em Alvaiazer, que não é notícia de jornal, aparece às vezes uma coisa menor de arqueologia em Lisboa e imediatamente há o interesse dos meios de comunicação social meterem isso nos jornais. Bom, esta escadaria foi exumada, estava a pouca profundidade relativamente ao piso, entre aspas, pombalino, e daí ter aparecido. Apareceram vários dos degraus desta escadaria e quem tomou conta, enfim, do sítio em 1953 foi um olicipógrafo, Gustavo Matos Sequeira. E, desculpem, Luís Pastor de Macedo. Luís Pastor de Macedo, estou certo? Estou certo. Está no GEO, é o sítio errado para Gustavo. ter este tipo de gato. Gustavo Matos Sequeira. Gustavo Matos Sequeira, exatamente. Pastor de Macedo, pronto. Daí a confusão. Estes graus foram um aparecimento, e, portanto, nós sabemos, inclusive, pelas notícias de jornal, que foram visitados por olicipógrafos e por arqueólogos. E cogita-se, nós cogitamos, olhando agora ao trajeto da doutora Elisalva Moita, que a doutora Elisalva Moita terá muito provavelmente tido a oportunidade de visitar o sítio. Bom, depois do aparecimento destes degraus, como quase tudo na arqueologia desta cidade, os degraus desapareceram, portanto estavam a estorvar a modernidade, e, portanto os registros que nós temos destes degraus são estas duas fotografias mais uma outra. Portanto, temos 3 fotografias destes degraus, nada mais. Não temos uma planta, não temos outros elementos. É a doutora Irizava que mais tarde, com base nestes elementos, vai tentar verter este conhecimento em planta. E, entretanto, entre 1959 e 1960, mas já a decorrer em 1959, instala-se na Praça, os carros são retirados, instala-se na Praça da Figueira o estaleiro de obras do Metropolitano de Lisboa. Estaleiro de obras esse destinado à construção da estação subterrânea do Metropolitano Rossio, no subsolo da Praça da Figueira, e essa instalação, e vemos aqui uma fotografia que o Arquivo Histórico data de 1960, o Arquivo Histórico Municipal, eu não tenho tanta certeza, mas essas obras, essa instalação implicou necessariamente o desvio do coletor pombalino, do coletor de esgotos pombalino, que vinha da zona de Valverde, do Martim Muniz, e que se dirigia à Rua da Prata. E, portanto, esse coletor foi interrompido e foi feita uma derivação em 1959. Essa derivação queria seguir um outro trajeto contornando o Metropolitano e contornando a parte sul da praça, iria dar aso ao aparecimento nos buracos abertos manualmente para a instalação desse coletor de esgotos, ao aparecimento de um poço que nos é descrito pela doutora Irisalva Moita de forma oval, e no interior do qual a doutora Irisalva Moita, os trabalhadores recolheram peças completas deste poço, é-nos feita menção a muitos alcatruzes, portanto aqueles elementos cerâmicos das noras, sendo que um por acaso não era cerâmico, era em madeira, e ainda se preserva nos depósitos municipais do CAL, do Centro de Arqueologia de Lisboa, e, para além disso, de um conjunto de louça branca, de faiança portuguesa, do qual se destacavam estes elementos que comportam inscrição. Inscrição em enfermaria, sobretudo, inscrição refeitório. E a doutora Irisalva Moita recolheu no Museu da Cidade estes materiais, que viria a publicar depois, conjuntamente com os materiais resultantes da grande escavação que iria acontecer depois, e o mais que a doutora Irisalva conseguiu foi receber
a referência dos trabalhadores da obra de que este poço oval tinha sido descoberto a cerca de 24 metros da esquina da Rua da Prata. E, portanto, temos com um compasso traçar mais ou menos, especular em que zona é que isto se situaria. Sabemos hoje que esse formato de poços eram poços destinados à instalação de noras, que são de origem medieval. Muitos dos alcatruzes que nós temos ainda hoje conservados são provavelmente datados do século XV ou início do século XVI. Estas cerâmicas muito bonitas que estamos a ver são datadas já do século XVIII e de momentos avançados do século XVIII, portanto meados, segunda metade do século XVIII. A doutora Irisalva Moita associou refeitório e enfermaria ao refeitório e às enfermarias do Hospital Real de Todos os Santos. Atualmente, pensa-se que sim, mas. Ou seja, junto do Hospital Real de Todos os Santos e de alguma forma ligado, bom, arquitetonicamente ligado a ele, mas fazendo de alguma maneira parte daquele complexo hospitalar, instalou-se em 1749 o convento de Lélis, de São Camilo de Lélis. Muito obrigado. Dos camilianos, que se instalou em terrenos do hospital, das traseiras do hospital, do edifício primitivo do Hospital Real de Todos os Santos. Esta referência à enfermaria é uma referência vaga e imprecisa e corresponde à loiça de encomenda. Portanto, alguém encomendou faiança portuguesa com a inscrição enfermaria ou com a inscrição refeitório ou a pia de água benta com a referência enfermaria também. Portanto, é a louça de encomenda, mas não especifica qual das enfermarias. E nesta época, ou seja, nos meados do século XVIII, segunda metade do século XVIII, o Hospital Real de Todos os Santos tem 21 enfermarias. E se fosse para uma dessas enfermarias, teria sido necessário indicar o nome da enfermaria. E, portanto, olhando à localização, numa parte muito a sul do complexo, olhando à localização que nós conhecemos do convento de São Camilo de Lélis, e olhando a estas loiças, isto provavelmente são loiças do convento de São Camilo de Lélis, que tinha refeitório, o hospital tinha mais do que um, e que tinha uma enfermaria, e, portanto, seria da enfermaria do convento de São Camilo de Lélis. As ruínas do Hospital Real e edifícios contíguos iam aparecendo durante as obras. Estas escavações, graças aos deuses, eram muito pouco mecanizadas. Hoje em dia, uma giratória consegue levar cerca de 1,5 metro de terra de uma pasada. Nesta época, tirar à mão, à pá, à picareta, à enxada, 1,5 metro de terra era um esforço humano grande e que demorava bastante tempo e, portanto, permitia mais observação por parte dos arqueólogos. Isso apanhasse calhau? Pois, com certeza. Que as giratórias hoje de vez em quando não permitem ver. Bom, em 1960, depois de instar de forma insistente a conservadora de museus, doutora Irisalva Moita, consegue o apoio das estruturas dos serviços culturais da Câmara, dos serviços centrais e culturais, da doutora Julieta Ferrão, insistir junto à presidência da Câmara e intervir junto ao Metropolitano para se desenvolver uma escavação arqueológica que decorre entre 22 de agosto e 24 de setembro de 1960. É a grande escavação de 1960 da Praça da Figueira. A doutora Irisalva Moita, nessa época, não sei se dormia ou não, consta-me que nem sempre. Os trabalhos decorreram a um ritmo muito intenso, muito acelerado, com muitos meios humanos e alguns meios mecânicos de remoção de terras, e permitiram escavar todo este quadrante da Praça da Figueira. Quadrante esse
que depois a doutora Elizabeth Moita trabalhou em 2 plantas, das quais uma foi publicada, Pirilampo não sai, já sigo. E na síntese é aquilo que nós estamos a ver. E, de facto, a escavação de 1960 ficou conhecida como a escavação do Hospital Real de Todos os Santos. Lisboa tem destas coisas. A doutora Elizabeth Moita, no seu texto, que se intitula justamente As Escavações do Hospital Real de Todos os Santos, indica de forma muito clara que escavou o Hospital Real de Todos os Santos, a ermida de Nossa Senhora do Amparo, que estava dependente do Hospital Real de Todos os Santos, o coletor de El Rei, ou coletor de São Domingos, o Cano Real de São Domingos, e algumas dependências do sul do Convento de São Domingos. O Convento de São Domingos é outro edifício embruxado da cidade de Lisboa, e tenho ao meu lado uma pessoa que bem conhece esses atos de bruxaria. Mas ninguém pensa no Convento de São Domingos a não ser na igreja. O convento não era a igreja. Uma instituição conventual. O convento era gigantesco. O convento, os terrenos do convento, originalmente, iam até à cerca fernandina. Batiam na cerca fernandina, que lhes é posterior. Portanto, o convento era um edifício gigantesco. Era um complexo gigantesco no meio da cidade. E isto são partes. A doutora Elizabeth disse de forma muito clara. E esta escavação revela aqui outros elementos interessantes. Porque quando olhamos para a planta, vemos alguns muros que parece que têm pontinhos. Ou seja, há uma parte sobreviva dos muros. Esta parte sobreviva dos muros do hospital é a parte sobreviva dos muros do hospital que serviu para apoio das estruturas do mercado pombalino, oitocentista, da Praça da Figueira. Ou seja, também este caráter da cidade de Lisboa de reciclagem e integração, daí utilizarmos, nós arqueólogos adoramos utilizar a expressão de que a arqueologia de Lisboa é a arqueologia de um palimpsesto, não é? De um pergaminho que já foi escrito, apagado, escrito, acrescentado, etc. Bom, esta escavação que abrangeu esta área iria ser alvo de novos trabalhos em 1999, 2001, que é toda esta área que está assinalada a verde, escavada por ocasião da instalação de um parque de estacionamento subterrâneo. Isto implicou uma tarefa muito curiosa para nós arqueólogos, que foi, na zona que já tinha sido escavada pela doutora Elizabeth Moita, escavar uma escavação, que é um pleonasmo. E esse processo foi, inclusive, é engraçado. Há uma correspondência total das estruturas exumadas em 1960 pela doutora Elizabeth Moita com as estruturas que nós acabámos por voltar a identificar em 1999 e 2001, mas de facto a escavação de 1999-2001, o que é que veio acrescentar àquilo que já se sabia do hospital? Em primeiro lugar, veio acrescentar que a maior parte das ruínas estava reduzida ao alicerce. Isso já está dito, escrito há muito tempo por vários investigadores, porque esta informação nunca foi escondida a ninguém, e hoje sabemos, por via documental, porquê. Justamente por causa da venda daquelas carradas. Há partes que a doutora Elizabeth Moita escavou em 1960 que estão muito bem conservadas, com os vãos das portas, com mais de 1 metro de altura. Porquê? Porque parte delas já ou é do Convento de São Domingos ou confinante com o Convento de São Domingos. Portanto, essa parte não foi expoliada. Durante essa escavação, também, talvez o elemento mais espetacular da escavação tenha sido a ermida de Nossa Senhora do Amparo, porque a estrutura estava extraordinariamente bem preservada. Eu tenho aqui um link para quem quiser em casa, ou depois da conferência, consultar. Tem um pequeno filme, há 2 filmes da RTP sobre as escavações de 1960 com a doutora Elizabeth Moita.
há um pequenino filme que é o que aqui está indicado, mas se pesquisarem nos arquivos da RTP Escavações Arqueológicas em Lisboa, o primeiro filme que vai aparecer é o único que está disponível, um curto filme, por ocasião da visita feita às escavações por individualidades. E entre essas individualidades estava justamente o olicipógrafo Gustavo Matos Sequeira a ler esta inscrição que estava em frente ao altar-mor da Ermida de Nossa Senhora do Amparo, e que não se consegue ler muito bem e que se conserva nas coleções da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, de novo a ligação de Irisalva Moita, nesta altura conservadora de museus, com muito mais trabalho de arqueologia desenvolvido do que de outras disciplinas, voltando à arqueologia e a desenvolver as suas relações com os olicipógrafos da altura. E vamos ver aqui outro personagem que eu gostaria também de evocar, para quem conhece a Casa de Dentro, a doutora Julieta Ferrão, a diretora dos tais Serviços Centrais e Culturais, que deu muita força à doutora Irisalva Moita. Vamos vendo aqui mais imagens. Pequeno apontamento de Monsieur Lapalice. Por causa da existência da ermida, é que aquela travessa pequenina entre a Praça da Figueira e o Rossio se chama Travessa do Amparo, por causa da ermida que ali existiu e que desapareceu. Partes destes elementos arquitetónicos conservam-se no Museu de Lisboa, conservavam-se no Museu da Cidade, agora no Museu de Lisboa, e alguns aspectos da documentação fotográfica são para nós bastante preciosos. Até aos meados da década de 90, inícios do século XXI, a maior parte dos registros de escavação que era feito, como a doutora Irisalva fez em 1960, eram registros de escavação planimétricos. Tínhamos a planta da escavação. Mas uma planta é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes não temos noção, se não tem as altimetrias lá indicadas, que é o caso, da cota, da altura que se situam os vários elementos. E o que nós estamos a ver aqui é justamente o cunhal gótico do pátio noroeste, escavado por Irisalva Moita, na sua totalidade, e Irisalva Moita e os seus convidados estão em cima, a sul da Ermida de Nossa Senhora do Amparo, e estão em cima de um adutor que foi construído na segunda metade do século XVIII, do Rossio para o Cano Real de São Domingos. E como veem, a relação arquitetónica entre o coletor e o claustro é uma relação bastante complicada, ou seja, brincando um bocadinho, se uma pessoa saísse do deambulatório a correr, tropeçava no esgoto, porque ele está muito mais alto. Isto levanta-nos aqui algumas questões que não estão de maneira nenhuma ainda hoje resolvidas, nem sequer com a escavação de 99 de 2001. Essa escavação da doutora Irisalva Moita foi, como era seu apanágio, objeto de um relatório muito circunstanciado, publicado em cinco partes, em cinco revistas municipais, onde a doutora Irisalva Moita teve o enorme cuidado de documentar todos os elementos recolhidos. Todos os elementos cerâmicos, vulgo, entenda-se, os caquinhos. Todos os fragmentos cerâmicos. Nesses fragmentos cerâmicos é possível reconhecer várias louças que não têm nada a ver com o Hospital Real de Todos os Santos, mas que pertencem a São Domingos. Faianças de encomenda conventual do Convento de São Domingos, de que apresento aqui esta amostra. Esta inscrição é outro caso, que é uma capela das Merceeiras, que supostamente estava no Convento de São Domingos e que vem a aparecer na última vez que a doutora Irisalva Moita volta em termos de arqueologia à Praça da Figueira, em 1968-69, não sabemos bem a data que está indicada no Museu de Lisboa e já estava indicada no Museu da Cidade, não está correto, como 1970, por ocasião de instalar
a base, as fundações, para o assentamento da estátua equestre do Dom João I, que é inaugurada em 1970. Portanto, esta inscrição apareceu nessa zona, que é uma zona estranha para aparecer uma pedra com uma inscrição de uma instituição que está ligada a São Domingos, que era suposta estar em São Domingos e aparece nesta zona, mas nós não desconhecemos as condições do achado. Ora, outro aspecto no qual a doutora Irisalva Moita revelou algo de original foi o cuidado que teve em registar todas as marcas de canteiro das cantarias que exumou no espaço escavado. É uma coleção bastante interessante e que nos levanta aqui também outras questões. Hoje percebemos melhor graças às escavações de 1999-2001. O problema das escavações da doutora Irisalva Moita, não há vela sem senão, apesar de ter documentado de forma muito circunstanciada todos os achados, a doutora Irisalva Moita escavou uma zona muito ampla, uma escavação gigantesca, com meios humanos muito dispersos e gigantescos. Ela era a única pessoa que ali estava que percebia de arqueologia alguma coisa. E, portanto, todos estes achados que foram produzidos durante as escavações de 1960 são atribuídos ao Hospital Real de Todos os Santos. Não são todos, como acabámos de ver, do Hospital Real de Todos os Santos. Alguns serão de São Domingos e alguns serão do Cano Real de São Domingos. E, portanto, digamos que a principal limitação dos dados das escavações foi este. Não conhecemos a proveniência precisa dos elementos recolhidos. Exceto de uns, e é sempre nestas ocasiões que nós costumamos, nós que já estamos na casa há uns anos e que já trabalhamos em museus, chutar um bocadinho o formigueiro. O único achado que a doutora Irisalva Moita situa com enorme precisão, estou a falar de achado objetual, não do achado arquitetónico, é este conjunto, este, entre aspas, tesouro de moedas de ouro dos reinados de Dom João V e Dom José, que foi encontrado, e ela é muito precisa, junto à face sul do pilar da fachada. Só se escavou um pilar da fachada nesta altura no interior do prédio onde está hoje a Suíça. Onde não está hoje a Suíça. Onde não está hoje, infelizmente, a Suíça, devo acrescentar. Eu nunca tive ocasião de ver este conjunto. As fotografias chegam-nos para classificar, tanto que temos aqui uma moeda exatamente igual, cunhada no Rio de Janeiro, Dom José, 1751, uma peça exatamente igual a uma exumada pela doutora Irisalva Moita, e não é pelo ouro, não é pelo valor venal das coisas, mas este é de facto um daqueles achados, desculpem o termo, de encher o olho e que devia estar em exposição. Doutora Irisalva Moita, no seu relatório, e este é um apelo a alguns dos presentes, doutora Irisalva Moita deu só cuidado de marcar a maior parte das pedras. As pedras têm marcações pintadas e isso vê-se no próprio relatório da doutora Irisalva. Vemos aqui pedras marcadas com BQ, BN, CM, aquele capitelzinho com um I e depois com um 6 escrito a lápis, N, CB, CF. Há uma quantidade enorme de siglas que são para nós um completo mistério e que, conhecendo a personalidade da doutora Irisalva Moita, seguramente não figuraram no relatório, mas seguramente figuraram no seu caderno de apontamentos, cujo paradeiro nos é, infelizmente, desconhecido e que nos permitiria descortinar este elemento, para nós precioso. E aqui vemos a doutora Irisalva Moita a mostrar alguns dos achados fantásticos feitos na sua escavação da Praça da Figueira. É de uma honestidade quase brutal
da parte da doutora Irisalva Moita, o slide que vão ver de seguida. Porque é um slide que explica o que se passa depois. A doutora Irisalva Moita, no seu relatório, publicado na revista municipal, diz, claramente dito, e pagou a Câmara Municipal de Lisboa ao Metropolitano uma indemnização de 7 milhões de escudos pelo mês de paragem das obras. 7 milhões de escudos hoje em dia não nos diz nada, quer dizer, bom, enfim, sou dos mais jovens da sala, mas eu ainda penso muitas vezes em contos. E o que é que se comprava em 1960 com 7 milhões de escudos? Eram cerca de 900, eu dei-me ao trabalho de ir pesquisar para termos uma ideia de relação histórica. Cerca de 940 vezes o ordenado mensal. Um ordenado mensal. Ou seria o suficiente para adquirir uma frota de 126 Volkswagen Carocha que a Câmara Municipal de Lisboa pagou ao Metropolitano pelo mês de paragem das obras por causa da escavação do Hospital Real dos Santos. É graças à doutora Irisalva que eu posso dizer o que vou dizer a seguir. A doutora Irisalva não largou a Praça da Figueira, mas não a deixaram ficar mais na Praça da Figueira. Vá-se lá saber porquê. E, portanto, a doutora Irisalva Moita, ao longo de 1961, continuou a fazer aquilo que ela chamou de acompanhamento, não lhe chamou arqueológico, acompanhamento das obras do metro, recolhendo materiais, tirando algumas fotografias que se conservam nos arquivos, quer do Museu de Lisboa, quer no arquivo fotográfico, no Arquivo Histórico Municipal. E em 1961, na Praça da Figueira, de onde eu não quero sair, a doutora Irisalva Moita começa a ser chamada para ir recolher achados feitos nas escavações lá no fundo para a construção da estação do Metropolitano Rossio. E então, a doutora Irisalva Moita vai lá uma primeira vez e leva para o Museu de Lisboa, para os depósitos do Campo Grande, hoje desaparecidos, 12 urnas romanas, 12 potes romanos, supostamente funerários. Depois volta a ir lá, recolhe inscrições, recolhe urnas de chumbo, recolhe vasos de vidro, recolhe lucernas, recolhe cerâmicas finas. E, bom, e a doutora Irisalva, eu imagino que começa a ferver, é mais uma vez a própria que nos transmite num texto de 1967 chamado Achados da Época Romana no Subsolo de Lisboa, a informação técnica e o ofício que segue da Direção dos Serviços Centrais para cima, no sentido de separar as obras do metro, porque está a aparecer uma necrópole romana, portanto, a instar a paragem das obras para a escavação. Percebe-se porque é que o Executivo Camarário não cedeu estes pedidos e, portanto, a ordem que recebeu foi ir acompanhando os trabalhos e ir recolhendo os elementos que forem aparecendo. Eu não hesito aqui a fazer uma interjeição. Vou procurar a ser breve. É um bocado o espírito da época. Havia um monumento nacional em Portugal, ao pé de Coimbra, que era o único campo militar romano, tipicamente romano, do território português, conhecido na altura, que era o campo militar romano de Antanhol. Entretanto, há a intenção, e havia uma pequena pista para aviões ao lado deste monumento nacional. Estamos a falar justamente de 1951, 52, e o Dr. Bissaia Barreto, de Coimbra, pretende alargar o seu campo de aviação para cima do acampamento militar romano. Isto gerou uma enorme discussão na Universidade de Coimbra, deu origem a uma publicação da autoria do professor Bairrão Oleiro, que aqui também gostaria de evocar, e de Amorim Girão, o grande geógrafo, um mais sobre os aspectos geográficos e da flora de Antanhol, outro sobre o campo militar romano, propriamente dito. Isto foi discutido na Academia de Coimbra e havia, digamos que de um lado, as engenharias, havia do outro lado as humanidades, portanto,
histórico-filosóficos, as geografias, e o direito interveio no sentido de conciliar, dizendo: então as máquinas vão andando e os arqueólogos vão atrás a apanhar os cacos. E, portanto, foi mais ou menos este o espírito a que foi votada a doutora Irisalva Moita. Você vai andando, livre-se de parar a obra e vai apanhando as coisinhas que vão aparecendo. A doutora Irisalva não descansou, de facto, e a doutora Irisalva tem um outro handicap, e hoje é uma narrativa muito na moda, mas que é muito verdadeira. A doutora Irisalva era mulher. E, portanto, até por decoro, os engenheiros de obra não aconselhava, o engenheiro Teixeira de Sampaio, que era o diretor da obra, aconselhava não descer. Isto é um ambiente de homens das obras, uma senhora lá para baixo. A doutora Irisalva não descansou enquanto não desceu lá abaixo. A doutora Irisalva só consegue lá descer abaixo no dia 5 de fevereiro de 1962. E aí a doutora Irisalva, dia e noite, cava, desculpem o termo, mas é a verdade, cava num cenário que devia ser absolutamente dantesco, vestígios da necrópole, com operários municipais, caboqueiros, resgatando e reconhecendo alguns elementos importantes. Esses elementos, conjuntamente com os elementos que a muito custo e a conta-gotas lhe foram fornecendo em 1961, informam aquilo que sai depois no texto de 1967 e que estamos a ver aqui em planta. Chamando eu a atenção para o facto de a zona que estava em obra nesta altura era a vermelha, a verde já tinha desaparecido. Portanto, era uma parcela já muito pequena. E graças a isso, a doutora Irisalva consegue descer. Por uma história muito complicada, que tem antecedentes muito de veras complicados, que eu hoje não irei explicar, mas que tem a ver com o facto da doutora Irisalva Moita estar na Câmara de Lisboa, no Museu de Lisboa, e a tutela do património arqueológico estar na Faculdade de Letras, onde ela tinha lecionado e de onde foi despedida. E o homem, o senhor, que era a um tempo o catedrático de arqueologia que sucedeu a José Leite Vasconcelos, o professor Manuel Heleno, tinha sido catedrático de Irisalva Moita, e nessa altura a Faculdade de Letras acumulava a cátedra de arqueologia com a direção do Museu Nacional de Arqueologia, com a direção do organismo do Estado que tutelava a arqueologia no país. Mas, quando se dá o dissabor à doutora Irisalva Moita, a doutora Irisalva Moita, como vários outros arqueólogos no país, posso citar aqui Dias de Deus, uma pessoa menos conhecida do Nordeste alentejano, mas o grande Abel de Viana do Alentejo, de mal com Manuel Heleno, que era altamente centralista e, entre aspas, dizem, ditatorial. O meu mestre, hoje estou a fazer muitas evocações, o meu grande mestre, o professor Veiga Ferreira, chamava a esta forma de organizar a arqueologia, em que estava tudo centralizado ali na Faculdade de Letras e na Junta Nacional de Educação, na terceira subsecção da segunda secção e do Museu Nacional, ele chamava carinhosamente, e é um termo que fica aqui para a posteridade, a marabunta. Oh filho, isso é a marabunta. Se a marabunta faz isso, a marabunta fez aquilo. As primeiras vezes não sabia o que era a marabunta, depois aprendi o que era a marabunta. A marabunta vem dos anos 50. A marabunta. E, portanto, a marabunta, o professor Manuel Heleno, decide ele intervir, chamar a escavação a si, chamar a escavação à Junta Nacional de Educação, à Faculdade de Letras, e quem vai descer para o terreno para escavar arqueologicamente, com algumas condições, o que restava da necrópole, foi o Dr. Fernando Bandeira Ferreira. E nessa altura desenvolve-se toda uma outra história que começa no dia 9 de fevereiro de 1962, o último dia em que a doutora Irisalva desceu ao subsolo da Praça da Figueira.
último dia, quase. Porque a doutora Irisalva não saiu da Praça da Figueira. A doutora Irisalva continuou a acompanhar as obras do Metropolitano. Ninguém lhe disse para não acompanhar as obras do Metropolitano. E ela continuou a acompanhar as obras do Metropolitano. E é graças à sua presença que no quadrante mais oriental da praça, da obra do Metropolitano, uma zona que ainda não estava escavada, escava-se umas ruínas. Que a doutora Irisalva confessa dificuldade em esclarecer. São modernas, são do hospital. Quais é que são do hospital? As verdes são seguramente do hospital, as vermelhas são muito grossas, não sei do que são. Tem uma construção muito moderna e avançada para a época moderna, porque são grossos alicerces erguidos sobre estacas de pinho. Hoje sabemos, graças à escavação, um pequeno achado da escavação de 99-2001 do Hospital Real de Todos os Santos, que ele recebe uma reforma grande de Dom João V. Isto provavelmente corresponde às obras do reinado, dos finais do reinado de Dom João V. E é justamente nessas obras, e é justamente no artigo, embora seja pitórico e não tenha conseguido, quando li o artigo, ver, a doutora Irisalva diz o local onde disseram que tinha sido encontrada esta lápide medieval islâmica, e ainda pude ver o negativo. Vai assinalado na planta com uma cruzeta. Eu olhava para a publicação e não via a cruzeta em sítio nenhum. E devo confessar que foi um colaborador do CAL, o Filipe, que está a estudar o Convento de São Domingos, que me disse: Rodrigo, está ali um X por baixo, não consegues ver? Eu, não. Pois está, tens toda a razão. Mas na publicação original mal se vê. Portanto, sabemos o sítio exato de onde veio esta inscrição. Ora, esta inscrição é a famosa inscrição funerária do Almocavar do Al-Habaz Hamad, datada de 1398, portanto do século XIV. É uma das peças mais magníficas da arqueologia de Lisboa e que foi salvaguardada justamente graças à presença da doutora Irisalva Moita. Onde é que a doutora Irisalva Moita se revela pioneira? E quando estou a falar de pioneira, estou a falar de Portugal e mais além. É no facto da doutora Irisalva Moita ter desenvolvido grandes escavações em 1960 e este acompanhamento das obras em 1961 e 1962, e agora estamos em 62, para acompanhar a exumação, ou ela própria exumar, ruínas de época moderna. Se nós pensarmos bem, em 1960 ainda não tinham feito 200 anos que estas ruínas tinham sido criadas, geradas. É a mesma coisa que falarmos dos fortes das invasões francesas e arqueologia. Nós pensamos, os fortes das invasões, isto é tão próximo de nós. Era tão próximo da doutora Irisalva quanto os fortes das invasões francesas são de nós. Aliás, os fortes até são mais distantes de nós. E isso é que é absolutamente excepcional na doutora Irisalva Moita. É o trabalho da escavação do Hospital Real de Todos os Santos e o acompanhamento que vai fazendo das ruínas que foram aparecendo posteriormente nestas e noutras obras, por um lado. Por outro lado, a circunstância de, mesmo nas escavações, ter uma enorme preocupação de divulgação pública. Há um arqueólogo que vai estar na apresentação de um livro na próxima quinta-feira nos Passos do Conselho para os interessados, no âmbito do projeto da Lisboa Romana. Uma das pessoas que já está presente confidencia-me há imensos anos que quando em Catraio ia com o pai à Praça da Figueira, se metia por cima dos tapumes, por uns buracos que foram abertos nos tapumes para se poder espreitar para a escavação da doutora Irisalva durante aqueles agosto e setembro de 1960. E que isso foi uma das marcas que lhe ficou para a vida. Nunca mais esqueceu, foi das coisas que mais o influenciou para se chegar mais próximo da arqueologia. Esse trabalho de divulgação, os filmes da RTP, o cuidado da divulgação nos média da altura, e a cereja no topo do bolo, quando a Estação do Rossio inaugura, em 1963, inaugura com duas vitrines, estamos apenas a ver com duas vitrines, uma dedicada ao Hospital Real de Todos os Santos
e outra dedicada à necrópole romana da Praça da Figueira. É a primeira vez, bom, também foi a última, que o Metropolitano de Lisboa criou este tipo de memórias nas suas estações. Se um dia tiverem oportunidade, ou se já tiveram, felicito-vos por isso, mas se tiverem a oportunidade de ir a outras cidades europeias, sei lá, Amsterdão, Roma, Atenas, desde a década de 80 que temos esta integração desta memória nas estações de metropolitano. Nós tivemos a primeira em 1963, demos cabo dela depois. Eu não sei em que ano é que isto foi desmanchado, mas isso é um assunto para os olicipógrafos, não para mim, porque eu lembro-me de ver isto no vão de escada, uma memória depois no vão de escada da estação do Rossio, quando eu era catraio e para mim era um entusiasmo andar no Metropolitano de Lisboa. Ora, para terminar a nossa conversa, que já vai longa, o grande mérito de Irisalva Moita. O perdão e com total honestidade. Uma apresentação deste tipo não pode ser apenas encomiástica, tem de ser crítica. Do ponto de vista dos métodos de escavação, a doutora Irisalva Moita teve uma escola infeliz. Foi a escola do professor Manuel Heleno. Estava completamente desfasada no tempo. Bandeira Ferreira escava em 1962 com outros arqueólogos já abatidos, nomeadamente Eduardo Pereira Couto Vicente, outro, com métodos muito mais atuais para a época. Portanto, os métodos estavam um bocadinho desatualizados. Todavia, daquela escavação de 1962, temos uma notícia de um parágrafo no boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. A única coisa que saiu daquela escavação foi a notícia de que houve uma conferência. Mais tarde, o Museu da Cidade, hoje Museu de Lisboa, foi à procura dos famosos microfilmes do relatório e temos hoje as fotocópias dos microfilmes. E graças a isso conseguimos compreender a escavação e tem-se estudado e publicado bastante sobre essa escavação. Esse handicap da doutora Irisalva contrasta com a grande virtude da doutora Irisalva. Tudo aquilo que a doutora Irisalva escavou entre 22 de agosto e 24 de setembro de 1960 no subsolo da Praça da Figueira saiu publicado, exceto os tais apontamentos. Tudo isso saiu publicado. Tudo aquilo que a doutora Irisalva Moita escavou noutros pontos, ou recolheu elementos de outros pontos de época romana do subsolo de Lisboa, seja o Rossio, onde pela primeira vez a doutora Irisalva Moita escavou o circo, ela julgou que era outra coisa. Mais tarde, em 1994, 95, soube-se que era o circo. Ela foi quem primeiro escavou o circo de Lisboa. Ela integrou nesta notícia dos achados da época romana no subsolo de Lisboa o achado de uma ânfora completa no Beco dos Armazéns do Linho ou do Vinho, que eu troco sempre o nome, do vinho ao linho ou do linho ao vinho. Outros elementos romanos achados por ela integrados, ou seja, a doutora Irisalva publicou circunstanciadamente, da escavação que ela publicou, dos trabalhos de arqueologia a que ela procedeu, ou dos espólios que ela foi recolhendo no subsolo da Praça da Figueira, todos os caquinhos foram publicados. E é graças a isso que nós hoje, quando temos nos nossos depósitos caquinhos dos anos 60 da Praça da Figueira, nós sabemos imediatamente se são resultado da escavação do Dr. Bandeira Ferreira ou resultado da escavação dos trabalhos da doutora Irisalva Moita. Basta ir ao relatório de Irisalva Moita e dizer, olha, este não está cá. É o suficiente. Os outros estão todos, estão muito bem. E com o mais importante, que é deixar legado publicado. Eu encerro a conversa de hoje. Muitíssimo obrigada, Rodrigo. Eu tenho algumas questões, como tenho sempre, mas deixava à nossa plateia se alguém tem alguma questão que queira pôr ou algum assunto que queira falar.
Uma pergunta falou que é lançado um livro sobre portanto, o período romano. Um artigo. Não é um livro. Não, é um artigo extenso, publicado na Revista Municipal logo em 1967, porque esse é um dos aspectos importantes. Ainda hoje de manhã estava a consultar uma obra, também espetacular, de romanos mortos, para variar, é uma sina, publicada em 2020, uma escavação em Londres, que foi desenvolvida e acabou em 2004. 16 anos depois saiu a publicação. Há várias razões para isso. Este que eu estive a ler é um livro. Não, na Câmara de Lisboa. Este artigo está online na Hemeroteca Digital. Na Revista Municipal. Está-se a referir ao livro da epigrafia. Eu passava a palavra ao excelentíssimo coordenador do Centro de Filologia de Lisboa, meu bom amigo e colega Dr. António Marques. O livro, para já, não vai estar online. Mas brevemente estará a dispor nas livrarias. Estará a dispor na livraria municipal, não é? Porque a Câmara Municipal de Lisboa não tem redistribuição das suas publicações, portanto, nesse aspecto, terão sempre que ir à livraria Mas é municipal. tão pública, não é? Na quinta. E na quinta-feira, às 18 horas, no salão, na sala do arquivo, nos espaços de conselho. Olá. É isso mesmo. O livro posso adquiri-lo é só na loja que tem ali na Avenida da República. Nesse dia vai estar à venda. No dia da apresentação vai estar à venda. A loja da Avenida da República já acabou a oferecer. E a próxima ainda não abriu. Para uma lojinha no Palácio Eu ia deixar, não sei se temos perguntas online. O título preciso do livro é É o primeiro volume. É o primeiro volume de uma série. Ou seja, basicamente, para as inscrições romanas de Lisboa, nós tínhamos até agora a velhinha edição da Câmara Municipal de Lisboa do Vieira da Silva, a epigrafia de Olicipo, Subsídios para a História de Lisboa Romana, que é o seu subtítulo. Lisboa da Marina Tavares. Sim, não. Não, isto é um livro... Pronto, passando a publicidade e com a autorização do António, este livro foi coordenado por uma equipe improvável, daqueles que são talvez os nossos 3 maiores epigrafistas, portanto o professor Amilcar Guerra, o professor José da Encarnação e o professor José Cardi Ribeiro, que em conjunto reviram toda a epigrafia romana de Lisboa, acrescentando também muitas inscrições, que a maior parte, ou uma parte delas desconhecidas, que entretanto têm vindo a ser reveladas nos trabalhos arqueológicos das últimas décadas. Mais alguma questão online? Só o arquiteto Jorge Ramos Carvalho, diretor do Departamento de Património Cultural, Vagamente o gabinete do Dr. Rodrigo Pérez da Silva, pela excelente conferência, e acrescenta que a livraria vai abrir em novembro na Rua da Boa Vista. Uma conferência, 2 anúncios, eu acho. Win-win situation. Bem-vindo ao Gabinete de Estudos. Obrigado. Rua da Boa Vista que é... Só em novembro. Agora deve ser o Polo Cultural das Gaivotas, com certeza. Duas perguntas que eu não... Sabemos onde é que estão as moedas? Desculpa, mas as moedas fiquei... onde é que está o tesouro? Com total honestidade, não faço a mínima ideia.
Então, doutora Irisalva, que era uma senhora tão rigorosa, onde é que foram parar as moedas? Com certeza ao Museu de Lisboa. Provavelmente, não sei se o Paulo Almeida Fernandes nos está a ouvir, mas se É uma quiseres para dizer... casa. É o segundo apelo da conferência. Se alguém encontrar apontamentos da doutora Irisalva da Praça da Figueira, primeiro e apelo. onde é que estão... Segundo apelo, se alguém encontrar as moedas, eu posso, em inconfidência, dizer que a antiga diretora do Museu da Cidade, hoje Museu de Lisboa, a doutora Ana Cristina Leite, nunca as viu. Ora, como a doutora Ana Cristina Leite foi diretora de 1996 para a frente, é questão de fazer as contas. Achas que enterraram umas moedas novamente? Acho que As coisas que iam com o cofre da Câmara. Não sei. Perdeu no incêndio. A outra pergunta, eu sempre achei, e isso... O que não tem mal nenhum as moedas terem desaparecido. Perante a legislação portuguesa estão preservadas pelo registro. A outra questão que eu levanto sobre o que tu falaste, eu nunca me tinha apercebido que tinham feito escavações no interior dos edifícios. Eu sempre achei que as escavações... Ora, tu falaste em duas coisas, que foi o tal café Irmãos Unidos. O restaurante, Restaurante Irmãos Unidos. no final Tasca. Onde é que ficava o restaurante Irmãos Unidos? Na frente para o Rossio? Na frente, para a Praça da Figueira. Sim, para trás. Um pouco a seguir à Suíça. Um pouco no seguimento da Suíça para sul. Sim, pronto. Aí tem Portanto, sentido. tínhamos a Suíça, tínhamos a Casa das Sementes, tínhamos os Irmãos Unidos, depois tínhamos A Casa das Sementes é no canto de lá. Não é a Casa das Sementes, era a camisaria. Sim. Sim. E depois os Irmãos Unidos. É Aí tem sentido. mediana para sul. E aí tem sentido. Mas essa parte. E a outra que tu estavas a dizer que... O pilar onde apareceram as moedas. As moedas. Na Suíça. Na antiga. Peço desculpa. Naquela que é para mim a Suíça. Não na Nova Suíça. Não na Nova Suíça. Não na Zara, não na Zara, não é na Zara. Na Suíça. Porque é assim, os trabalhos do Metropolitano, quando nós viajamos debaixo do sol e estamos na estação da Praça da Figueira, ou seja, na estação Rossio, digamos que a necrópole estava mais ou menos à altura da plataforma onde esperamos pelas carruagens. Mais ou menos. Grosso modo estava por aí. O hospital estava mais ou menos à cota da plataforma para onde circulamos em cima. Mais ou menos. De forma grosseira. E ainda há, graças aos deuses, numa loja que agora está em obras, já foi loja de roupa para bebê, já foi loja de câmbios, está o resto de um dos arcos, de um dos pilares de sustentação da fachada já do Convento de São Domingos. Numa escavação arqueológica bastante recente, conduzida pela Anabela Castro, numa outra loja a sul desta, apareceram 2 arcos da fachada, dos quais, essa loja também está em obras, um vai ficar à vista. E, portanto, uma parte da fachada do Convento de São Domingos Manuelino serviu de sustentação aos edifícios pombalinos. Aos blocos Entre a Praça da Figueira. Quando o projeto endireita a fachada, sim. absorve... Não, o próprio pilar, que é em bela cantaria, está desbastado, porque ele está assim um bocadinho de esgalha, mas havia uma parte de esgalha que avançava, e então eles, numa altura que desconhecemos, desbastaram. Nós vemos a pedra desbastada, picada. Nas traseiras desses edifícios, eu ainda fotografei, tenho as fotografias, numa loja que estava em obras, numa garagem que estava em obras, o arranque dos arcos interiores do Convento de São Domingos. E tu não achas que aquela... Que, entretanto, esses desapareceram. Ficaram preservados pelo registro das minhas fotografias, que eu desconheço trabalho.
Já da parte interior. Das dependências do... Não, o claustro do Convento de São Domingos está mais para lá. Aliás, o claustro do Convento de São Domingos, neste momento, é todo visível. A versão maneirista, que é A versão que não foi demolida com a abertura da rua. Sim. Das obras do século XIX. Aliás, passo aqui a publicidade, porque eu fiz uma visita às muralhas há pouco tempo, a convite do Instituto de Estudos Medievais. O hotel que lá está, Convent Hotel Sintz 1242. Acho magnífico. Convent Hotel Sintz 1242, desde o século XIII. O local é o mesmo. Sim, mas não era um hotel. Eu não sei até. Tinha dormitórios. Tinha dormitórios. Era isso que eu tinha dormitórios, tinha refeitório. Exato, era por aí que eu te ia dizer. Essas primeiras peças que se a doutora Irisalva, que tu tens dúvidas que eram do hospital, pela localização não tinha muito mais sentido ser do convento de São Domingos do que do convento de São Francisco de Leles, que ficava no Palácio dos Marqueses de Cascais, para lá da... Olha que não. Doutor arquiteto, olha que não. Olha. Não. Era uma hipótese. O convento... Não tinha... Pois, O convento no final tinha enfermaria. A enfermaria de São Camilo. A enfermaria de São Camilo. que era Camilo. Na escavação de 1999 da Praça da Figueira foram exumados os arranques e os embasamentos dos 2 arcos de passagem aérea do antigo edifício do Hospital Real dos Santos para o Convento de São Camilo de Leles. Portanto, São Camilo de Leles estava mais ou menos no sítio onde estava a linha do elétrico na Praça da Figueira até há pouco tempo. A São Camilo de Leles antes do terremoto, porque depois do terremoto... Antes do terremoto. Na ilha, na famosa a ilha, peço desculpa, era a planta que foi levantada em 1750, em que o engenheiro que faz esse levantamento diz que aquilo é uma ilha, porque era o maior quarteirão de Lisboa da altura, entre o Hospital Real Todos os Santos, o Convento de São Domingos e o Convento de São Francisco de Leles, São Camilo de Leles, que era da parte de trás. Não sei se temos mais alguma questão. Ia deixar Não. Em relação à livraria, para em novembro, é no edifício onde se situa a Direção Municipal da Cultura. Então eu não vou ver. Nós vamos gravar. E também aqui alguém dizer que não ficou esclarecida de que livro é que estamos a falar. A Marília Teixeira de Sousa. Portanto, Lisboa Romana, Corpus Epigráfico. Ou seja, é o primeiro volume de uma série que reúne as inscrições lapidares e outras romanas da cidade. Dona Ermida Nossa Senhora do Amparo, pertencente ao Hospital Real Todos os Santos. Na dependência do Hospital Real. Dividia. A fachada delas, portanto, a fachada do Hospital Real Todos os Santos e do Convento de São Domingos é uma fachada contígua com aquela arcada. E, portanto, essa arcada forma um deambulatório no interior. E a ermida tinha fachada para essa parede, que era a parede comum à entrada, para quem entrava como doente no Hospital Real de Todos os Santos, ou para dependências do Convento de São Domingos. Mas isso era do outro lado. Entretanto, já falou numa ermida na dependência do convento, há bocado.
Eu não fixei o nome. Não era uma ermida, era uma capela. Era a Capela das Merceeiras, que supostamente deveria estar em São Domingos. Sim. Diariamente ao convento para rezar pela alma das pessoas que nos pagaram pelas cadáveres. É isso. Exatamente. E a capela de Nossa Senhora do Amparo era também enfermaria. Sim. Porque era dedicada a senhoras ou mulheres que estavam inválidas, tinham um lugar, senhoras mais idosas não tinham lugar no hospital. A enfermaria normal. Acabamos por aqui, agradeço imenso a vossa presença e é só deixar uma nota. No próximo dia 27 de novembro, às 18 horas, vamos ter na Biblioteca das Galveias o professor Fernando António Batista Pereira com a próxima sessão. A próxima não é aqui no GEO, é na Biblioteca das Galveias, sobre Lisboa quinhentista Iris Alva Moita, a exposição que a Iris Alva acompanhou e que, sobre a Lisboa quinhentista. Muitíssimo obrigada e espero-vos ver na próxima sessão da doutora Iris Alva. Muitíssimo obrigada.